domingo, dia 17 de março de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um bate-papo aqui com o canal Terra Brasilis News, onde eu vou tentar trazer para vocês algumas curiosidades e algumas informações, né? Primeiro, o título desse post vocês já viram e devem estar se perguntando o que tem aí, o que aconteceu com o nosso Brasil com S. Já vou explicar. Mas, primeiro, eu queria dizer o seguinte: segundo contam alguns, né, o nosso ilustríssimo mandatário brasileiro, muito preocupado com o nível de bobagens que estão sendo ditas, inclusive por ele, resolveu contratar uma equipe de comunicação para tratar, digamos assim, dos seus discursos. Discursos que ele mesmo não respeita. Porque assim como aquele post que se chamava Dilma, se acha inteligente o suficiente para falar por conta própria. Falar sobre coisas que não sabe, que não conhece, né? E que ele mesmo muitas vezes admite em conversas privadas que mente. Porque ao, digamos, aumentar os números das desgraças, segundo ele, né, a informação causa efeito, né? Como aquele papo de que havia 30 milhões de crianças abandonadas no Brasil, né? 700 milhões de falecidos por conta da pandemia, né? Coisas nesse nível. Então eles estão preocupados. Mas a preocupação mesmo é para que ele acerte ao tentar explicar os números que estão assustando o Brasil. Como, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, o preço dos alimentos que dispararam mais do que o dobro da inflação desse ano. Pois é, os alimentos estão mais que o dobro do índice de inflação. A coisa está tão ruim que agora resolveram voltar a vender o leite de saquinho. Vocês se lembram do leite em saquinho, que havia sido proibido? Agora resolveram liberar a venda desse leite em saquinho com um apelo ambiental e preço infinitamente menor. Depois, em outros vídeos, nós vamos comentar sobre isso. Mas ele também está preocupado com o aumento absurdo no número de empreendedores individuais, que antigamente, há 5 anos atrás, para cada empreendedor individual havia 14 carteiras de trabalho assinadas. E agora a média está para cada um empreendedor individual, o MEI, né? Existe somente 2,4 carteiras assinadas. Isso mostra o quê? O alto índice de desemprego. O alto índice de empregos perdidos. Por quê? Empresas fecharam, empresas não estão conseguindo manter seus lucros ou baixos lucros por conta dos aumentos de impostos. E com isto não conseguem mais empregar como devia, muito embora o governo fique dizendo que aumentou o número de empregados, né? Conversa fiada. Então essa equipe de comunicação vai ajudar o atual mandatário a explicar por que o governo está tão ruim, na contramão daquilo que ele quer passar para todo mundo, que estamos bem, né? E também essa equipe vai ajudar a fazer com que vamos dizer assim, o pau-mandado Mauro Vieira, que é conhecido como o embaixador brasileiro, né? Ou seja, aquele que fala pelo Brasil, mas que na verdade é o Celso Amorim que responde. Mas o Mauro Vieira, por exemplo, está lá na Cisjordânia falando abobrinhas, dizendo que o que Israel está fazendo é criminoso, que Israel está cometendo genocídio, está agindo covardemente. Ou seja, falaram para o mandatário brasileiro: para de falar bobagem, para não estragar as relações, e deixa que o pau-mandado fale por você. E aí eu pergunto, em que isto ajuda? Não ajuda em absolutamente nada. Isto sem contar que o clima de insegurança no nosso país está absurdamente elevado.
Hoje é muito difícil nós sairmos de casa e andarmos um quarteirão sem ficar olhando para os lados e para trás, com medo de ser assaltado por uma vítima da sociedade que só quer tomar uma cervejinha. É para isso que vai servir esta equipe de comunicação, para ajudar o mandatário a explicar o que ele não pode explicar, nem por conta própria, nem com essa equipe de comunicação. Porque nós brasileiros estamos enxergando, estamos vendo, então não adianta ninguém falar nada. É a mesma coisa, eles dizem, olha, os preços dos alimentos caíram. Quando a gente vai no mercado, a gente vê que é mentira. É assim que as coisas estão. Muito bem. Para não ficar nervoso no domingo, né? Eu queria dizer o seguinte, né? Porque quando a gente fala desse nosso Brasil, dessa nossa pátria, da nossa terra Brasilis, muitos amigos me perguntam, e não é de hoje, por que terra Brasilis e com Z? Então hoje eu resolvi explicar para vocês antes de entrar no assunto principal. Que já já eu conto, claro. Se eu falar agora vocês, né? Mas, segundo o mapa o mapa mundi de Ptolomeu, quem conhece o Ptolomeu? É o cara que fez o mapa mundi, o primeiro, né? Segundo ele, o Brasil e seus países limítrofes já foi classificado por muito tempo como uma terra incógnita, desconhecida, um local totalmente inexplorado, além de desconhecido, no ponto de vista daqueles que mapeavam o território colonial, os desbravadores que saíam mapeando tudo. Então eles diziam que as terras incógnitas impeliram o homem a explorar e colonizar áreas consideradas longínquas e, simultaneamente, misteriosas. E claro que isso representava perigos e oportunidades para ameaças à riqueza. Dentre a quantidade de mapas europeus do século XVI e XVII, representando o Brasil, né, a maioria mostrava um belo de um litoral, né, e um lado mais oculto e não descoberto que mostrava a nossa floresta, as matas, né, a fauna, que ainda não eram conhecidas, nunca haviam sido exploradas. É mais ou menos aí o mapa que vocês estão vendo, que é o mapa real. Porém, um dos exemplos mais famosos desse exercício de imaginação foi o mapa, esse mapa que vocês estão vendo, que foi feito por Pedro Reinel e Lop-Homem, isso em 1519, que revelou o contraste entre o litoral brasileiro, que já havia sido explorado e nomeado com topônimos europeus, e o interior totalmente desconhecido, preenchido pela fauna e flora, e claro, a população nativa. Foi nesse momento que a terra incógnita foi nomeada de terra Brasilis. Brasilis com Z, né? Eles escreviam com Z porque era a letra que dava o som adequado de Zil, né? E daí por diante, os próprios brasileiros escreviam Brasil com Z. A mudança para Brasil com S só ocorreu a partir de 31 de outubro de 1822, um mês e pouco após Dom Pedro I proclamar a República. Só que Dom Pedro não tem nada a ver com essa mudança de Z para S. Dizem que o nome do país foi renomeado em homenagem ao pau-brasil, uma árvore conhecida pela cor característica de sua madeira, né? Uma madeira avermelhada, e é encontrada em abundância no nosso território. Por conta de sua cor, ela foi associada à brasa, brasa quente, que se escrevia com S. E com isto, eles resolveram usar o S também para o nome Brasil. É o que dizem. E, oficialmente, na nossa gramática, o Brasil com S foi adotado lá em 1945 pela Academia Brasileira de Letras. Tá? Não vou entrar muito em detalhes porque eu não entendo nada de letras, mas tá aí a explicação porque eu uso Terra Brasilis com Z para dizer que esse canal ainda é inexplorado pelos meus amigos,
que ninguém ainda me conhece, que não deixam eu chegar aos 200 mil em hipótese alguma. E olha que aqui não tem fauna, né? Não tem floresta, não tem nada. É um canal aberto que já poderia ter sido descoberto por muitas pessoas, inclusive pelos europeus. Mas deixar para lá, que é outro assunto. Muito bem. Após, falando sério, após a liberação daquelas conversas, das oitivas dos comandantes do Exército e da Aeronáutica para a Polícia Federal, onde o ministro Alexandre resolveu tirar a privacidade e trazer a público, o Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro acabou detectando uma enxurrada de manifestações de brasileiros sobre os últimos posicionamentos do Exército no campo político. Esta é uma reportagem que foi trazida pela revista Sociedade Militar, que contratou o serviço de uma inteligência artificial premium, que é a melhor de todas, né, para realizar uma análise do sentimento dos brasileiros em diversas postagens realizadas após as denúncias dos dois comandantes lá para a Polícia Federal. A intenção foi detectar, livre de qualquer tipo de prisma político, ou seja, através de inteligência artificial, ela não tem posição política e nem influência humana. Só fizeram a apanhada ali e detectaram, mostrando como a sociedade brasileira atualmente percebe a instituição Exército Brasileiro. Lembrando que há alguns anos a instituição estava entre as mais admiradas pelos cidadãos. A amostragem utilizada captou 100 comentários em diversos posts em diversas redes sociais, que foram coletadas, né? E os mesmos variam consideravelmente em tom e conteúdo, desde críticas severas e sarcasmo até alguns com apoio e expressões de patriotismo. A análise revela uma predominância esmagadora de comentários negativos ao Exército Brasileiro, representando 94% do total. Vejam só, esses comentários refletem críticas severas ao Exército, expressões de desapontamento e sarcasmo quanto à sua atuação e papel político recente. A pequena porcentagem de comentários positivos e neutros sugere uma visão majoritariamente crítica da instituição entre os comentadores. Esta análise reflete um clima de enorme descontentamento e críticas ao Exército, destacando a necessidade de reflexão e possivelmente de ações por parte da instituição para abordar as preocupações e percepções do público. Agora vejam só, meus amigos, se durante aí 38 anos pelo menos, nós, os conservadores brasileiros, as pessoas de bem, lutamos para preservar a imagem do nosso exército, que tanto admirávamos, né? Que mereciam honras, que era formado por homens honrados e que haviam salvo o nosso país das mãos dos comunistas. Penso que a partir de agora, a instituição Exército levará mais de 40 anos para recuperar esta imagem, né? E, se não mudar essa perspectiva, realmente é uma instituição que se transformará em algo pequeno demais. Isso tudo porque quando observamos quem está na linha sucessória dos atuais comandantes, é de desanimar. Até porque são militares meio que comprometidos com o atual sistema de governo. Isso só não acontecerá dessa forma se de alguma maneira inesperada ocorra uma mudança radical de dentro das paredes dos quartéis para fora, para cima, né? Ou seja, essa mudança não vai ocorrer para melhor se dependermos de quem está no topo da carreira. Muito pelo contrário. E é triste pensar dessa forma, porque eram poucas as instituições que nos causavam orgulho. Exército Brasileiro e Polícia Federal. E ambas instituições estão entregues a um sistema. Alguns irão dizer, Paulo, mas você não pode dizer que a Polícia Federal trabalha errado,
isso, aquilo. Realmente não, eu não estou lá dentro para ver. Mas nós também não podemos imaginar aceitar uma polícia trabalhando sob as ordens de uma única pessoa. E vocês sabem do que eu estou falando. A Polícia Federal sempre foi isenta, autônoma, recebia a ordem sim do Ministério Público Federal. Raramente se via algum ministro dando ordens para a Polícia Federal, um presidente dando ordens para a Polícia Federal. Mas hoje não. Se transformaram em uma polícia particular, privada. E o Exército Brasileiro é aquilo que nós sabemos. Poderiam sim, se tivessem coragem e honra, ter evitado tudo o que aconteceu naquele dia 8. Por isso nós, infelizmente, dotados de caráter e bom senso e cuidados, caímos de gaiato naquela lorota toda de invasão de prédios públicos. Por isso eu digo, talvez eu já não esteja aqui para ver a retomada de glória do nosso Exército Brasileiro, infelizmente. Mas, meus amigos, como é domingo, né, não surgem tantas notícias diferentes, eu vou ficando por aqui para não falar mais do que devo. E quero agradecer aí a presença de vocês, contando, claro, com o like que vocês vão deixar aí. Olha, se tem tantos mil assistindo, deve ter tantos mil likes. Por favor, não esqueçam, né? Se você está assistindo e não está inscrito, se inscreva. É de grátis, como dizia lá o Mussum, né? E eu espero contar com vocês amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.